Graça e paz, amém? Pode continuar em pé um pouquinho. Aleluia. Você veio para receber, você veio para aprender mais de Deus. Então fecha teus olhos, começa a orar um pouco em outras línguas, enquanto eu vou me arrumando aqui. Aleluia, orobra, xerecante, o serehandra, raia, suriandarai, ricantoro, serra, siriandra, raia, alabraia, sericante, o serehandra, ura, raia, siriandra, raia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã de ensino. Obrigada, Pai, porque nós estamos aqui para aprender de Ti, para receber de Ti, para termos uma vida eficaz de oração. Receba desde já toda honra, toda glória, porque sem você nós não podemos nada, nós só temos alguma coisa se do céu nos for dado. Mas você é o mais interessado, Pai. Você está nesse lugar porque estamos aqui reunidos no Teu nome. Seja glorificado nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, antes de vocês se sentarem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer ter maiores resultados e abundância de fruto na sua vida de oração? Amém? Então, fecha teus olhos. E juntamente comigo diz assim: Senhor, eu desejo maiores resultados e abundância de fruto na minha vida de oração. Espírito Santo, em nome de Jesus, mostra o que eu preciso fazer para que isto aconteça. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos começar, pode sentar. Hoje é a escola dominical é lugar onde se aprende, amém? Nós vamos aprender um pouco. O tema desse mês, como vocês sabem, é oração. Todos nós somos chamados a orar. Eu quero agradecer a Maneco pela confiança. Tu és um guiado, por isso que eu estou aqui. Obrigada pela confiança. Então, eu vou trazer algo para vocês que foi muito eficaz na minha vida. Amém? Nessa parte de oração. E eu quero começar, que vocês abram as Bíblias em Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo bastante conhecido, que nós, como cristãos, gostamos de declarar. Né? E quando declaramos isso, nós sempre declaramos de boca cheia, um desejo mesmo. Porque nós realmente somos abençoados, amém? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, amém? Então aqui está escrito que nós, que nascemos de novo, você nasceu de novo? Nós que nos tornamos filhos de Deus, nós que saímos do reino das trevas e hoje estamos no reino da luz do seu Filho amado, que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia já nos garante que nós somos abençoados. Diga, eu sou abençoado. Mas eu quero que nessa manhã você saiba que há uma diferença entre uma vida abençoada e uma vida frutífera. Todos entenderam? Então eu pergunto a você: você tem certeza que você é um filho de Deus? Você tem certeza que nasceu de novo? Então diga com convicção, eu sei que você já gosta de dizer isso, diga, eu sou abençoado. No entanto, eu quero que você saiba que ser abençoado é completamente diferente de ser frutífero. Amém? Abra lá agora em Salmos também, vamos
nós vamos ficar um pouco nesse livro, no capítulo 1 de Salmos. Eu gostaria que quem quiser abrir a Bíblia, quem não quiser vai aparecer aqui no telão, mas fica com esse versículo aberto, que nós vamos ficar um pouco nele aqui nessa manhã. Então aqui diz assim, Salmos 1, já posso ler? Diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz será bem-sucedido. Então, queridos, aqui em Salmos, está aqui esse versículo, que esse versículo representa, ou pelo menos deveria representar para nós, para a nossa vida cotidiana, um modo de vida. Quando eu digo para a nossa vida cotidiana como cristão, esse versículo deveria representar um modo de vida, um estilo de vida, uma expressão de vida. Amém? Aquilo que Deus nos manda fazer. Deus, na palavra dele, ele nos ensina como andarmos numa vida que agrada a ele. Ele nos ensina como andarmos numa vida para darmos frutos. Agora cabe a mim e a você obedecer. Mas nós devemos viver um modo de vida, um estilo de vida, uma expressão de vida que ele nos manda vivermos. Sabe, Jesus, quando lá no livro de João, capítulo 17, eu acho que do 12 em diante, não precisa abrir, quando Jesus fazia aquela oração sacerdotal, que quando ele orava ao Pai pelos discípulos, nós já estávamos incluídos naquela oração. Porque quando ele orou pelos discípulos, ele disse, eu não venho orar só por esses, mas eu venho orar por aqueles que vierem a crer em mim através da sua palavra. Você veio crer em Jesus através da palavra de Deus, então você já está dentro daquela oração de Jesus, ele já orou por você. E ele disse assim, eu oro, eu peço que tu não os tires do mundo. Por que Jesus pedia isso a Deus? Porque ele sabia que os discípulos seriam importantes aqui nesse mundo, para falar de Deus, para falar da palavra de Deus, para serem usados por Deus. E essa mesma oração, ele fez por nós. Jesus quer que nós fiquemos nesse mundo, que nós sejamos instrumentos usados por ele para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Ele quer que a gente fique para nos usar, queridos. Mas ele falou, eles estão no mundo, mas eles não fazem parte deste mundo. Isso é uma coisa que eu e você, a gente precisa saber e ter convicção. Eu estou nesse mundo, mas eu não faço parte desse mundo. Vamos deixar de nos amoldar a esse mundo. Vamos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Vamos agradar a Deus fazendo e agindo como Deus quer que a gente fale, como Deus quer que a gente age. Você quer ser frutífero? Você fez essa oração que quer ter maiores resultados e abundância de fruto na sua vida de oração? Então faça o que Deus quer que você faça. Amém? Então, às vezes, quando a gente vai falar com as pessoas, vai exortar os irmãos, admoestar os irmãos, que eles precisam deixar de ter tanto apego, tanto amor a essas coisas do mundo. Aí a resposta sempre para nós é essa. Mas nós estamos no mundo, nós temos uma carne, mas nós não fazemos parte do mundo. Seja como o peixe. O peixe ele está na água do mar, a água é bem salgada, a água do mar. Mas quando você tira um peixe do mar, que você vai preparar ele para comer, ele não tem sal. Ele não foi contaminado com aquelas águas. Então, seja como um peixe.
Esteja no mundo para fazer o que Deus quer que você faça. Mas não se contamine com as iguarias do mundo, porque senão você não vai dar seu fruto. Amém? Voltemos para Salmos. Eu disse que a gente ia ficar um pouco aqui. Então, Salmos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele é comparado como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. É tremendo aqui, irmãos. Nesse salmo nós vimos o deleite, nós vimos a satisfação, o qual, se for desfrutado, resultará em frutificação, como essa árvore plantada junto ao rio. Sabe, as árvores que crescem junto ao rio geralmente são salgueiros. Eu trouxe até uma imagem. O irmão pode passar a primeira imagem. Salgueiros. Eu pedi para a Perilo mandar. Será que ele mandou? Pronto, está aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. As árvores plantadas junto ao ribeiro. Maravilhosa, né, irmãos? Deus quer que nós sejamos maravilhosos. Que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. E digam: eu quero ser assim. Eu quero ter o que essa pessoa tem. Amém? Então, essa árvore, sua madeira, se quiser pode deixar, é usada para a fabricação de móveis. E as suas vergas, passa a outra imagem, por favor. Tem outra imagem? Eu mandei outra. Pronto. Glória a Deus. Então, essa árvore, a madeira dela é usada para a fabricação de móveis. E suas vergas, essas hastes longas, elas são usadas para a produção de mobília de vinho. Mas o que mais eu acho interessante dos salgueiros é que eles são flexíveis. Eles podem ser dobrados e eles podem ser torcidos, como desejado. E essa é a imagem do cristão. O cristão deve ser flexível sob a orientação do Espírito Santo. Ele pode ser facilmente movido a cumprir seus propósitos. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos adverte que as tempestades estão se armando contra a nossa casa. A Bíblia não só mostra o bonzinho, não. Ela mostra também coisas. Mas Jesus disse para a gente descansar, porque Ele já venceu o mundo e neles somos mais que vencedores. Mas que vem as tempestades, elas estão se armando contra a nossa casa. O próprio Jesus falou lá em Mateus que os ventos, as chuvas, o transbordar do rio, eles viriam com fúria, se preparando para investirem contra nós. E ele mostrou a diferença daquela casa que é firmada na rocha, que ela permanece, ela não vai cair. E com a casa que é edificada na areia, que no primeiro vendaval ela cai. Então, se nós nos mostrarmos inflexíveis, se nós nos mostrarmos irritadíssimos, e não deixarmos que a palavra de Deus nos persuada, nos ajude a ceder, nós rebentamos e ficaremos em pedaços. Há coisas, queridos, que irão atingir você, que você vai vergar. Mas deixe que a palavra alcance a curvatura. É certo que a palavra sempre vai trazer você para a posição original. Durante as tempestades, as árvores rígidas são as primeiras a se quebrarem, a se arrebentarem. Mas as árvores flexíveis, elas se baixam e deixam o vento passar.
Seja como essa árvore flexível. Quando vier a tempestade, aprenda a se curvar, aprenda a se dobrar, aprenda a se ajoelhar diante do Senhor, diante da sua palavra. Amém? Então, a Bíblia diz aqui no versículo 1, no versículo 3 de Salmos 1. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer lhe prosperará, ele prosperará. Então, o que significa que você produzirá o fruto desejado? Se sua raiz estiver firme. Irmão, a raiz de uma árvore, ninguém vê o seu crescimento, mas Deus vê. A raiz é o que sustenta a árvore. Quando ela é firmada num solo firme, recebendo essas águas. Sua raiz está firmada onde? Você é abençoado. Você já foi abençoado. Se você tem Jesus, você é abençoado. Mas será que você está dando fruto? Hoje talvez você entenda porque muitas vezes suas orações, você diz, minhas orações parece que não são ouvidas, parece que Deus não me ouve. Então, isso significa que no tempo certo, você vai dar o fruto. Naquele momento específico, naquela situação específica que você precisar, você dará frutos. Em outras palavras, se Deus quiser que você clame, você clamará. Se Deus quiser que usar você para um propósito profético, Ele proferirá as palavras, Ele vai lhe dar as palavras para você proferir tudo aquilo que Ele lhe der. Se Ele lhe quiser usar como um testemunho, dar um testemunho, você o fará. Ele vai lhe usar na ocasião certa, para a situação específica. Produzir o fruto na estação própria significa que Deus vai usá-lo com um propósito. Diga, Deus vai me usar com um propósito. Sempre que Ele o desejar, diga pelo menos pela fé. Deus vai me usar com um propósito, sempre que Ele o desejar, em qualquer situação. Amém? E isso pode significar um simples abraço, uma palavra de encorajamento, uma oração, ou uma simples palavra dita em tempo oportuno. Deus está querendo te usar. Amém? Isso vai depender de você. Quando eu digo, Deus pode te usar até num simples abraço. Sabe, irmãos, há uns anos atrás, nós passamos uma tempestade na nossa família, que talvez eu contando, ninguém acha que foi tanto, mas a gente sabe que foi. Juliana e Tiago estavam esperando o primeiro bebê, ela está esperando o primeiro filho, todos felizes, animados com esse primeiro bebê, nós animados porque íamos ser avós pela primeira vez, e a gravidez já adiantada. E complicou. Aquele bebê teve uma complicação e ela terminou perdendo. E naquele mesmo período, o nosso outro filho, Perilo, que é casado com Stefano, desejavam ter bebê. Já fazia alguns anos que estavam tentando. Stefano recebe a notícia de uma médica ultrassom. Ela foi fazer um ultrassom e a médica disse, ela desenganou ela de ter filhos. Imagina, um pai e uma mãe ver os filhos numa situação dessa. Sabe, querida, às vezes a gente como pai e mãe deseja que as coisas venham para nós e que eles fiquem bem. E a gente estava naquela, e se mostrando forte, querendo passar fortaleza para eles, e crendo, e orando, e buscando. E houve um evento na igreja, não me lembro se foi o acampamento carnaval, sei que foi um evento. E eu fui bem honesta, dizendo para Deus, eu não queria ir para a igreja hoje.
Mas eu me levantei e disse, Tadeu, vamos para a igreja, é o melhor lugar para a gente estar. É lá que tem a unção coletiva, é lá que nós vamos ficar bem, vamos para a igreja. E nós viemos. Eu não estava com vontade, irmãos, nesse dia. E quando eu me sentei, eu comecei a pensar no pensamento. Porque eu gosto muito também de orar no pensamento, assim. Porque Deus é onisciente, eu sei que Ele me escuta. E eu disse, Deus, me perdoa, porque eu não estava com vontade de estar aqui. Ai, Senhor. Sabe o que era que eu queria, Deus? Eu dizendo no pensamento a Deus, Senhor, eu só queria um abraço teu. Sabe uma criança que vai para os braços da mãe e se aquieta, e se eu dizendo a Deus no meu pensamento, na hora do louvor, sou eu, Senhor. Eu queria estar nos teus braços como uma criança, receber o teu abraço, era só isso que eu queria. Mas, Senhor, eu estou aqui e eu te ofereço o meu sacrifício de louvor. Eu levanto minhas mãos santas para te adorar e comecei a falar com Deus para te louvar, para te glorificar, para te dar graças, porque tu és bom, Senhor. Esse vendaval vai passar. E eu comecei a adorar a Deus. Porque na hora da adoração você não vai falar de problemas, você vai adorar. E quando eu estava adorando a Deus, uma irmã tocou no meu ombro. Era Ina, casada com o pastor Fábio. E ela disse, Rita, me desculpa, você está aí adorando a Deus. E eu vim, Rita, mas olha, faz tempo que eu estou no meu lugar. E há algo me incomodando para eu vir dar um abraço em você. E eu me segurei para não vir. Mas eu vim, mas já que eu cheguei aqui, eu vi você adorando a Rita, mas me perdoa, mas deixa eu te dar um abraço. Deixa eu ficar sabendo que eu cumpri aquilo que eu tive vontade de fazer. Aí eu disse, pode dar, minha irmã. E quando ela me abraçou, irmão, na hora que Ina me abraçou, o refrigério. A paz que excede todo o entendimento, guardou a minha mente, o meu coração, meus sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que é você ficar livre daquele peso, livre daquele jugo. E eu abracei Ina. Eu me senti como uma criança, eu estava leve, feito uma pena. E eu quase quebro Ina pelo meio, que eu dei um abraço forte nela. Mas glória a Deus, irmãos. Deus pode usar você, usá-lo no seu propósito, sempre que você o desejar, em qualquer situação. Amém? Mas voltando para Salmos, diz assim, tudo o que ele fizer... Eita, já está terminando, né? Está terminando? Não. Falta quanto tempo aí, gente? Porque eu tenho hora que eu... 16, então vamos lá. Então, tudo que ele fizer prosperará. Até me perdi agora. Em outras palavras, será bem sucedido. Então, tudo quanto você fizer baseado na palavra de Deus, você vai prosperar. Mas eu estou falando baseado na palavra de Deus. Amém? Não tem como dar errado tudo que nós fazemos quando estamos baseados na vontade de Deus, obedecendo a essa palavra. Isso significa aqueles que dão a Deus o primeiro lugar em suas vidas. Você pode esperar, mas eu quero deixar aqui que você não se esqueça as palavras-chave para assegurar a frutificação e a prosperidade estão no versículo 2 de Salmos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é de fundamental importância que você compreenda como é importante você estar baseado na palavra de Deus, tendo o prazer e a satisfação de estar com essa palavra, meditando nela dia e noite. Dia, queridos, representa momentos bons. À noite, coisas más, escuras, mas você todo o tempo, você tem que estar meditando e buscando essa palavra. Amém? Então aqui nós vimos o resultado daquele que faz o que deve fazer,
e deixa de fazer o que não deve. Irmãos, você, se é dessa igreja, pelo menos, você já sabe de tantos ensinamentos, que os ensinamentos aqui são todos dentro da Bíblia. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, se você quer produzir fruto na sua vida de oração, faça aquilo que agrada a Deus. Faça aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. E deixe de fazer o que Deus quer que você deixe de fazer. Mas, irmãs, como? Desenvolva a consciência da presença do Espírito Santo dentro de você. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, habita, mora, reside e vive 24 horas dentro de você. O que você precisa para viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida, eu digo até de vergonha. Porque tem crente, irmão, que a gente tem vergonha das atitudes dele. Irmãos, quando você descobrir o que Deus gosta, o que Deus quer que você faça, procure fazer. Se você não está conseguindo, busque a ajuda do Espírito Santo. Mas seja um crente frutífero. Desenvolver a consciência do Espírito Santo dentro de você é você dizer assim, aonde eu chego, ele chegou. Aonde eu estou, ele sabe e está aqui comigo. Foi quem chegou. O que eu estou falando, ele está ouvindo. O que eu estou fazendo, ele está vendo. Não se esconde nada de Deus. Amém? Seja um crente plantado junto às águas, firmado. Tenha suas raízes firmadas na palavra de Deus. Como eu te falei, a raiz é a parte da árvore que ninguém vê, mas Deus vê e você não engana Deus. Mas vamos adiantar. A palavra meditação aqui tem várias definições. E o que a Bíblia quer dizer? A palavra meditar em hebraico é H. H-A-G-A. Amém? Então, tem um significado muito interessante. Refletir, balbuciar, lamentar, considerar, meditar, contemplar algo conforme as palavras são repetidas. Quando você medita na Bíblia, vá contemplando as palavras. Diga comigo, palavras são sementes. Palavras liberadas são sementes plantadas. E palavras confessadas repetidamente são sementes regadas. E meditar na palavra de Deus é você deixar que as palavras, que essas verdades aqui sejam aplicadas às diversas áreas da sua vida. Meditar é ruminar. O animal, quando ele rumina, ele come o alimento vagarosamente. Ele come o alimento e mais tarde ele regurgita. Aquele alimento volta. E quando ele traz de volta à boca e mastiga vagarosamente, ele vai mastigando vagarosamente, extraindo daquele alimento todos os nutrientes. E eu te digo que meditar é a mesma coisa. Primeiro nós lemos a palavra, estudamos a palavra e até decoramos. Por que não? Mas aí nós pensamos mais além e começamos a mastigar a palavra, pensando na palavra, refletindo sobre a palavra, assimilando a palavra, aplicando ela à nossa vida, transformando essa palavra em oração. Então essa palavra em hebraico, aga, ela representa algo muito diferente da palavra meditação, que é principalmente um exercício mental, entendido como pensar profundamente,
concentração contínua e bem-sucedida e pensamento ininterrupto sobre um assunto. No hebraico, diz respeito a um processo prático, ativo e audível, no qual a mente, a vontade, as emoções e a voz são todas empregadas. Quantos estão me entendendo? Então, no conceito hebraico de meditação, é você tomar uma porção dessa escritura aqui e silenciosamente você vocalizá-la, você falar, enquanto distrações externas são completamente deixadas de lado. Sabe que quando você medita na palavra, que começa a falar a palavra, lendo ali e falando, as distrações externas são completamente deixadas de lado. Irmãos, desde o meu tempo de estudante, que eu sempre gostei de estudar escrevendo. E não foi diferente quando eu conheci a Bíblia. Sempre que eu lia e que leio a Bíblia, eu gosto de escrever. E eu me lembro que os meninos, quando eram crianças, já adolescentes, eu estava transformando todas as cartas da Bíblia. O que eu pude transformar das cartas do Novo Testamento em oração, eu transformei os versículos em oração. E eu preparei 200 versículos transformados em oração para orar pelos meus filhos. Eu escrevi aqueles 200 versículos transformados em oração das cartas do Novo Testamento, declarando elas na vida dos meus filhos. Depois eu digitei, depois eu encadernei. E depois eu ficava dentro de casa. Para não dar sono, nem preguiça, eu ficava no meu quarto andando e falando em voz alta. E tudo estava ali, espírito, alma e corpo, tudo ali, irmãos. E eu falando. Chegava a decorar mesmo, mas chegou um tempo, irmãos, que nem precisava decorar mais. Às vezes eu deitava na minha rede, trancava minha porta, dizia, olha, ninguém me perturbe agora, até eu sair do quarto, estou no meu momento de oração. E às vezes eu ficava até na rede mesmo. E eu me lembrava, carta aos Efésios. Aí tudo que eu transformei da carta aos Efésios em oração, já dizia sem olhar. Aí, Gálatas, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2, declarando, irmãos. E aquilo começou a sair com vida, com poder. E é assim que eu faço. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou lhe dizendo isso, é porque em Salmos 77, 12, na revista corrigida, eu aprendi com o salmista que ele diz, eu acho que eles botaram aí, Salmo 77, 12, não sei se eu coloquei aí. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Nós devemos meditar, devemos falar. A palavra primeiro chega à mente, depois vem para o coração e depois ela é falada. E chega a ser falada, trazendo vida, trazendo poder, frutificando. Amém? Então, eu vou dar um exemplo, que já estamos perto de terminar. Mas você fique com isso, que o hebraico dessa palavra meditação, essa palavra H-A-G-A, sugere que você tome a palavra de Deus, versículo por versículo, e ore em voz alta. Não apenas lembrando a Deus das suas palavras para alguma situação. É bem verdade que Deus, ele diz lá em Isaías 43, 25, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Nós podemos despertar a memória de Deus, trazendo à memória de Deus algumas coisas. Mas isso não significa que você não possa alguma vez conversar com Deus. Mas eu quero te dizer que a maior parte da sua oração, ela deve ser pura escritura. Aqui está o segredo. A maior parte da sua oração, ela deve ser pura escritura. Talvez você possa dizer assim, mas irmã, eu oro com regularidade. E eu pergunto, será que você faz isso de fato? Talvez você esteja recitando a palavra do Todo-Poderoso, um versículo aqui, um versículo ali, um versículo acolá. Ou mesmo um versículo favorito seu. Pense nisso. Sabe, irmão, nós podemos orar no Espírito.
Nós podemos orar em línguas, nós podemos orar no nosso entendimento, podemos gastar tempo em louvor e em adoração. E eu quero te dizer que todas essas orações, elas são maravilhosas. Mas se você quer ser frutífero como ave plantada junto às águas, quem aqui quer ser frutífero e quer ser como essas árvores plantadas junto às águas? Então, de acordo com Salmos 1, versículo 2, você deve meditar, você deve vocalizar, orar em voz alta as Escrituras, retornando-as para Deus. Amém? Eu vou dar um exemplo a vocês de como eu oro a palavra. Mas, por favor, não entenda que com isso eu não estou dizendo que você não ora, que você não sabe. O Espírito Santo está com você para lhe guiar, para te ensinar. Eu estou trazendo algo que foi eficaz. E eu estou ensinando aqui nessa manhã a você. Amém? Jesus, pronto. Então, vou dar um exemplo agora. Abra suas Bíblias aí em Isaías 27. Versículo 3. Sabe, muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia. Vou dar um exemplo meu. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia. E eu sinto fortemente que o Espírito quer que eu ore apenas alguma coisa de algum versículo que me pulou. Às vezes eu não sei se acontece com você. Eu estou lendo a Bíblia de repente. Um livro que eu sou acostumada a ler várias vezes. E aquele versículo que não tinha me despertado, naquele dia que eu estou lendo, ele me desperta. Pula como se fosse assim para os meus olhos. Eu não sei se já aconteceu com você. E naquele momento, eu começo a buscar, Senhor, o que tu queres me falar com esse versículo? O que tu queres me mostrar com esse versículo? Aí eu começo a ler esse versículo em voz alta. E eu me lembro que quando Juliana estava grávida do segundo bebê, eu disse, eu vou ficar agora orando o tempo todo por essa gravidez. Orando por Stephanie, que estava desejosa de ter um filho. E tudo. Aí eu lendo a Bíblia, me pulou esse versículo. E eu fui examinar e vi que Deus aqui estava tratando da videira. E eu fiquei impressionada. Eu digo, meu Deus, Deus tem um cuidado tão grande. Teve um cuidado tão grande com a videira. Imagina com nós, conosco. Que somos os seus filhos. E ali eu já comecei a louvar a Deus. Senhor, obrigada porque eu sou tua filha. Senhor, como você me ama. Senhor, não fui eu que te escolhi, foste tu que me escolheste. Para que eu vá e dê fruto, e eu vou dar fruto, Senhor. Eu vou te agradar, Senhor. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero pecar contra o meu Senhor. E ali eu comecei a orar e vinha esse versículo. E ali eu entendi, quando eu comecei a buscar, que esse era um versículo que o Espírito estava me dando para eu orar pelos meus netos. E eu quero te dizer que até hoje eu oro, pode deixar lá, por favor, Isaías 27, 3. Até hoje eu oro esse versículo pelos meus netos. E quando eu estou orando, o Espírito vai trazendo outras coisas. Digamos, eu oro assim. Obrigada, Senhor, porque Tu és o vigia de Samuel. Tu és o vigia de Estevão. Tu és o vigia de Luca. Tu és o vigia de Ana Júlia. Aonde eles estiverem, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, seja em shopping, em restaurante, aonde eles estiverem, tu estarás lá com ele, porque tu és um Deus que está no céu, olhando todos os moradores da terra, mas os teus olhos estão ali guardando, vigiando meus netos. E nenhuma arma forjada contra meus netos vai prosperar. E a língua que se levantar contra meus netos em juízo, eu condeno em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.
porque a cada momento tu regas Samuel, tu rega Estevão, tu rega Luca, tu rega Ana Júlia, com a tua unção, com o teu bálsamo, com o teu poder, com a tua glória, o sangue que foi derramado na cruz, cobrindo eles, livrando dos homens maus, dos homens sanguinários dessa terra. E ali eu começo. E nada vai fazer dano a Samuel, nada nem coisa alguma vai fazer dano a Estevão, nem a Luca, nem a Ana Júlia, em nome de Jesus. Porque de noite e de dia, Senhor, tu cuidas de Samuel, tu cuidas de Estevão, tu cuidas de Luca e tu cuidas de Ana Júlia. Eles são teus, vão fazer a diferença nessa geração até que Cristo volte. Eles foram desejados antes de serem gerados, foram consagrados a ti desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E neles, Satanás, você não toca, o maligno não toca, a doença, a enfermidade não toca. Aleluia. E assim, irmão, você vai, ele vai te dando oração. Eu aprendi a orar com salmos quando eu me converti. O livro de Salmos. Eu orava eu lia 5 capítulos de Salmo por dia. E um do livro de Provérbios. E hoje é o Provérbios 21, porque hoje é dia 21. E os salmos para hoje é do Salmos 101 a 105. Até hoje eu ainda faço isso, irmãos. Eu aprendi como andar, como ser pai e mãe. Nós aprendemos lendo o livro de Provérbios, como andar em sabedoria. Eu aprendi como orar com o livro dos Salmos. Eu saía tomando emprestadas as palavras da Bíblia. Tome as palavras da Bíblia emprestada, comece a fazer suas orações, e aí o Espírito Santo toma junto com você, e você se vê fazendo aquelas orações baseadas na palavra, mas aquilo que vem diretamente do trono. Quando você não souber o que orar, diga: Espírito Santo, escuta o que Deus está falando lá no céu, que Jesus está intercedendo por essa causa, porque o que tinha de orar em português eu já orei, agora traz, porque eu vou orar em espírito. Vamos ficar terra e céu ligados. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu tenho um minuto ainda, tem? Vou encerrar com esse testemunho. Em 2014, eu completei, né? Lá, eu estou falando, estou indo lá para 2014. Eu ia completar 30 anos de trabalho. E eu sonhava em me aposentar. Quando tem gente que não gosta nem de pensar em se aposentar, ai como eu desejava, irmãos. Porque eu tinha desejo de ficar em casa, de cuidar da minha casa, da minha família. E passei 30 anos trabalhando. E eu desejava aquele ano da minha aposentadoria. E foi um ano difícil porque eram muitas greves na universidade. Greves demoradas. E quando estava se aproximando, todo mundo lá no meu ambiente de trabalho sabia que meu desejo era me aposentar. E todos diziam assim: você não vai conseguir porque tem muito papel na frente lá para o reitor assinar. Greve, então vai estourar outra greve, não sei o que. Eu digo: eu vou me aposentar, eu vou no dia 1º de agosto de 2014, ia fazer 30 anos que eu estava trabalhando. Eu disse: eu vou me aposentar no mês de agosto. Vai não, você vai se aposentar lá para o final do ano, para o início do outro ano, porque não vai dar para assinar por conta dessas greves, dessas coisas. Aí Tadeu foi lá na reitoria, falava com alguém. Aí disseram a Tadeu: rapaz, não vai ser para agora não, isso vai ser lá para o final do ano. Não vai ser agora não. Aí Tadeu disse: Rita, te aquieta, tu vai se aposentar. O importante é que você já completou seus anos, vai completar seus anos agora e vai se aposentar. Eu digo: não, eu vou me aposentar no mês, em agosto. E os colegas de trabalho ficavam zombando, né? Queridos, um dia no culto, dia 17 de junho de 2014, eu estava sentada naquela segunda fileira ali, no culto de oração. Eu nem estava orando mais sobre isso, eu já estava só dando graças a Deus. Eu declarava o que está lá em Isaías 43:4.
E eu já declarava agradecendo. Eu dizia: obrigada, Deus, porque eu sou preciosa aos teus olhos. Senhor, tu me ama demais. Obrigada pelo teu amor. E porque tu me amas, tu vai dar homens por mim, povos pela minha vida. Eu declarava que estava lá em Provérbios 21, 1, que o coração do rei está na mão de Deus, ele inclina onde quiser. Eu digo: Senhor, aquele reitor, ele vai assinar, ele pode ter um paió de papel para assinar, de liberar, mas ele vai pegar o meu, Senhor. Eu não sei como, porque tu me ama e tu vai dar aquele homem por mim. Mas eu vou me aposentar em agosto. Eu estava no culto de oração, naquela segunda fileira. Eu estava orando, acho que era pastor João que estava ministrando aqui. A gente estava orando normalmente, eu não estava nem orando por isso. Chegou uma senhorinha, irmãos, eu nunca vou esquecer o rosto daquela mulher. Uma senhorinha miudinha, franzidinha, né? Mais baixa do que eu, magrinha. Ela estava com eu me lembro que era uma blusa branca. E ela bateu no meu ombro, eu ali naquela segunda fileira. E ela disse: Rita, o Senhor manda te dizer que vai nascer de hoje a 2 meses. O seu desejo vai nascer de hoje a 2 meses. Mas eu recebi aquilo. Sabe na hora quando você recebe que está aquele barulheira toda de oração na igreja e a ficha ainda não caiu? E eu não disse nada àquela mulher. E a mulher foi e saiu. Aí eu disse: eu não estou grávida. Repara a minha mente. Eu disse: eu não estou grávida. Mas quando eu disse: eu não estou grávida, daqui a 2 meses, eu disse: nós estamos em junho. Daqui a 2 meses, julho, agosto. O desejo, minha aposentadoria. Irmãos, eu me virei para ir atrás daquela mulher, para dar um abraço nela e dizer: irmã, me perdoe porque na hora eu não tive reação, mas agora eu sei. Eu procurei por essa mulher por todo canto nessa igreja. Era o povo orando e eu de fileira em fileira. Disse: meu Deus, a mulher sumiu de repente. Aí vim para meu lugar. Tadeu, tu viste aquela senhorinha? Tu sabe quem é? Uma senhorinha que veio aqui falar comigo. Tadeu, se veio uma senhorinha aqui falar contigo, não vi não. Aí eu fui para um irmão que estava aqui. Irmão, você viu na hora que veio uma mulher aqui do meu lado, uma bem magrinha, estava com uma blusa branca? Para falar a verdade, vi não, irmão. Perguntei o de trás, não. Ai, quando eu saí com o Tadeu, eu disse: Tadeu, será que aquela mulher é um anjo? Eu procurei na igreja por todo canto, mas o rosto dela eu não vou esquecer nunca. O cabelinho curtinho, quadradinho, bem miudinha ela. Aí eu disse: Tadeu, minha aposentadoria vai sair. Aí cheguei em casa, fui para o calendário. Aí eu disse: hoje é dia 17, aí fui contar. 1, 2, 3, eu disse: 2 meses é 60 dias. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 de agosto, Tadeu, eu vou me aposentar dia 15 de agosto. Queridos, eu agarrei aquilo. Cheguei no outro dia no trabalho. Aí disse: gente, já sei o dia que eu vou me aposentar. Deus falou para mim. Eles diziam: é louca, porque só tinha eu de crente. Dia 15 de agosto. Aí um senhorzinho que trabalhava comigo disse: dona Ritinha, eles ficam zombando da senhora. Fique quieta. Porque, dona Ritinha, realmente eles têm uma parte de razão, porque fazem 3 meses que eu dei entrada na minha aposentadoria, como a senhora sabe. E ainda não saiu, e eu fui me formar, eu era o 75 da lista. Aí eu disse: pois a minha vai sair, e eu acho que vai sair primeiro do que a sua. No dia 15 de agosto, queridos, cheguei lá, ninguém se lembrava que era 15 de agosto do que tinha acontecido 2 meses antes. Porque se eles tivessem lembrado, tinham me esperado para zombar. Mas eu sabia que aquilo era 15 de agosto. E fiquei trabalhando, fazendo meus trabalhos, numa sexta-feira. Aí um menino que trabalha comigo olhou para mim e disse: Rita, eu vou precisar ir em João Pessoa. Segura a barra para mim. Eu já vi que tu está terminando o teu trabalho, tu faz o meu também hoje. Ele sempre gostava de fazer isso na sexta-feira, porque ele morava lá e cá. Aí eu disse: mas tu é folgado, né? Essa tua folguinha vai acabar, viu? Porque eu vou me aposentar, e é hoje. Aí ele: hoje é dia
15 de agosto. Rindo. Irmão, não deu 10 minutos não. Chegou uma senhora na sala com um paiol de papel assim. Aí disse, quem é? Dona Rita de Cássia Nogueira Borba. Eu disse, sou eu. Aqui está a sua aposentadoria para você e sua chefe assinar. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Ore a palavra em voz alta, porque ela motiva a fé. E uma vez que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Seja frutífero na sua vida de oração. Amém.